Pessoal, boa noite, mais uma vez aí para quem entrou agora. Então, hoje nós estamos Boa noite. iniciando aí a nossa última disciplina, nossa última aula dessa disciplina, né? Da nossa quarta aula prática de ciências morfofuncionais dos sistemas nervoso e cardiorrespiratório. E o nosso tema da aula de hoje, nós vamos estudar o sistema respiratório. Nós vamos fechar aí a aula de hoje com o sistema respiratório e, através do sistema respiratório, a gente vai conseguir compreender aí a sua funcionabilidade e a sua histologia. Então, a gente vai estar associando a histologia com a função desse sistema, né, que a principal função dele, né, é permitir, promover a troca gasosa, né, que é a entrada de oxigênio e a saída de dióxido de carbono. Né? Então, nós teremos 3 momentos na nossa aula de hoje. Né? Nós teremos o estudo da lâmina de traqueia, o estudo da lâmina de pulmão, e nós vamos, no final, nós vamos estudar também a anatomia do sistema respiratório. Então, é bom a gente sempre estar prestando atenção nessa aula, sempre com um olhar voltado para a associação, tanto da histologia, né, desse sistema com a sua função, né? Porque a gente precisa entender como que funciona internamente esses sistemas e até a nível microscópico também, mas a gente também precisa entender a função dele. Só entendendo a função dele que a gente vai conseguir compreender a importância que ele tem para o nosso organismo. Então, eu costumo dizer que a gente entender a função de cada sistema, né, de cada órgão do nosso corpo, já é meio caminho andado para a gente conseguir já entender, às vezes, certas patologias que acometem os pacientes. Então, o nosso foco principal da aula de hoje é a realização dessa associação, né? E vocês compreenderem a histologia e a anatomia aí desse sistema, né? Desse sistema respiratório. Aí eu vou estar compartilhando a aula com vocês. Se vocês não estiverem ouvindo, qualquer problema, vocês me falem. A lâmina de traqueia, né, nós vamos exatamente observar esse epitélio que, né, reveste boa parte aí do sistema respiratório, que é o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Então, na lâmina de traqueia, nós vamos fazer, né, as observações utilizando as objetivas de 4. Por que de 4? Para a gente ter uma visão geral aqui da estrutura e também, né, porque a gente precisa usar a menor objetiva para a gente conseguir localizar as estruturas, né, e, na verdade, né, dar o foco para que depois a gente consiga, então, fazer observação. Depois a objetiva de 10 e, por último, a objetiva de 40, que é a que vai ser utilizada aqui para fazer o esquema, o desenho do que está se observando. O que nós vamos observar na traqueia? As camadas da parede da traqueia, mucosa, submucosa, cartilagem hialina e a camada adventícia. E aqui dentro da mucosa, nós vamos exatamente observar esse epitélio que nós chamamos de epitélio respiratório e a presença da lâmina própria. Então, essas são as estruturas que nós vamos observar aqui na lâmina de traqueia. Então, aqui só para a gente ver um esquema a respeito deste epitélio respiratório, esse epitélio respiratório, e como eu falei, ele reveste a maior parte aí do sistema respiratório, né? A maior parte dele é revestida internamente aí por esse epitélio, e esse epitélio, ele está, né, aqui na camada que nós chamamos de camada mucosa. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai observar lá na lâmina a presença dessa camada e que ele está bem, né? Ele é bem externo nessa camada mucosa. E ele é, né, um epitélio que é classificado aí como epitélio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Cilíndrico, ó, porque ele forma, né, ou cilíndrico colunar, que a gente também fala, né? Por quê? Porque ele parece uma coluna mesmo, né? A altura
da célula é maior do que a base da célula, tá? Então, por isso ele é classificado aí como colunar. E essa célula, né, esse epitélio, ele é pseudoestratificado, porque quando a gente olha, se a gente olhar aqui na lâmina, dá a impressão que a gente tem mais de uma camada de célula. E, na verdade, ó, a gente tem uma única camada de células aqui. E elas são, ó, ciliadas, tá? Então, essa manchinha rosa mais clarinha que a gente vê aqui, né, são os cílios, tá? Que estão aí na membrana apical dessa célula. Nós temos ainda aqui nesse epitélio, né, nós encontramos nesse epitélio, além dos cílios que são aqui especializações da membrana apical, nós também encontramos aqui as células caliciformes. Essa aqui, ó, é uma célula caliciforme, essa aqui é uma célula caliciforme, que é uma célula que é responsável pela produção de muco, tá? Então, essa célula, ela produz muco e ela libera esse muco aqui, ó, bem aqui nessa camada, né, superficial aqui da célula epitelial, né, bem aí onde a gente tem os cílios. Então, forma uma lâmina de muco nessa região, tá? E quando a gente inala o ar, as partículas que estão no ar, elas grudam nesse muco e aí depois esses cílios, né, pelo batimento deles, esses cílios eles vão empurrando esse muco, né, em direção lá à cavidade nasal para que seja então eliminado. Então, esse muco, né, e esse batimento ciliar, eles atuam aí como uma defesa, né, do organismo, né? Eles capturam aí partículas estranhas e também patógenos que são inalados e depois eles deslocam essas partículas estranhas, esses patógenos, lá para a cavidade nasal, tá? E aí, então, é eliminado do nosso organismo. Então, participa aí, né, como uma defesa do nosso organismo. Nós temos também, logo abaixo aqui no epitélio, essas células aqui, ó, tá? Essas células aqui, elas são mais, né, são células aqui mais triangulares, tá? E com o núcleo mais arredondado, elas são chamadas de células basais, elas estão bem na base mesmo aqui do epitélio. Essas células, elas funcionam como uma célula tronco, tá? Então, elas se dividem e aí, quando elas se dividem, elas acabam produzindo novas células nesse epitélio, tá? Então, essas aqui, ó, são as células basais. Se a gente olhar aqui no esquema, ó, dá para ver certinho, ó, parece um triângulo, tá? Então, e tá bem aqui, ó, né, aqui na base desse epitélio. Por isso elas são chamadas aí de células basais. E em continuidade aqui, ó, né, com o epitélio nós temos essa região aqui, que é a lâmina própria, tá? Então, aí nós temos a lâmina própria. Então, agora nós vamos, então, de fato, né, começar a observar as características anatômicas da nossa, as características, desculpa, histológicas da nossa lâmina de traqueia. Então, coloca aí junto comigo a lâmina no seu microscópio para a gente começar a observar as características histológicas da traqueia. Vamos lá? Então, vamos colocar a nossa lâmina, né, no microscópio, a nossa lâmina de traqueia, para a gente observar aí, né, as características. Lembra que a gente tem que estar com a mesa ou platina baixada, a objetiva em menor aumento, então a gente vai colocar a lâmina, né, ali, prender com a pinça. Então, nós estamos com a objetiva no menor aumento e a partir dessa objetiva é que nós vamos, então, de fato, né, começar, né, a observação e também obter ali o foco, né, da nossa estrutura para que depois a gente vá observando e depois aumentando, né, esse foco aí, aumentando a ampliação, trocando a objetiva para uma objetiva maior e a gente consiga, né, ali acertar o foco, porque se a gente começar já a dar 10, a gente não consegue obter o foco na lâmina, então tem que começar a dar objetiva menor. Ok? Então, vamos lá com a nossa menor objetivo, observar a lâmina da traqueia. O que a gente vai conseguir observar? Então, vamos olhar a nossa lâmina de traqueia. Então, nós vamos observar, aqui é uma visão geral da traqueia, né? O que eu consigo observar aqui? Isso aqui, ó, é o esôfago, tá? Aqui nós temos a traqueia. Então, aqui é a traqueia. Tá? Essa outra estrutura aqui que eu apontei, esse daí é o esôfago. Então, nós temos aqui, né, essa camada mais escurinha aqui, ó, mais interna aqui, faz parte da mucosa, né?
E nós temos aqui aquele epitélio respiratório que eu falei. Essa região mais embaixo aqui, ó, é a região que nós chamamos de submucosa, a camada submucosa. Aqui nós temos a cartilagem hialina, né? E por fora aqui da cartilagem hialina, ó, essa estrutura aqui, ó, rosa bem clarinho aqui, que parece uma cápsula aqui em volta, isso daí é a camada adventícia. Então, são as 4 camadas que formam a parede da traqueia, tá? Então, essas são as 4 camadas. Se a gente aumentar um pouquinho, vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho da nossa traqueia e vamos observar. O que que a gente vai observar? Exatamente, ó, de dentro para fora, nesse sentido, aqui as estruturas, né, da parede da traqueia. Então, aqui eu vou ter a camada mucosa, como está mostrando aqui. Aqui, ó, é o meu epitélio respiratório. E aqui eu tenho a minha lâmina própria, tá? Depois eu vou ter a minha camada submucosa, mais ou menos por aqui, porque ela é uma subcamada aqui, tá? Depois aqui a cartilagem hialina, então essa é a cartilagem hialina. Depois da cartilagem hialina, né, na traqueia a gente vai ver daqui a pouco que ela tem uma forma de C, né, então não é uma cartilagem totalmente fechada. Então, aqui a gente consegue até observar ali no menor aumento que ela é uma cartilagem que ela não forma, né, um anel contínuo. Ela começa e ela tem um fim e tem uma extremidade aqui, né, que nós falamos que está aberta. Então, por isso que ela tem uma forma de C. Tá? Logo abaixo da cartilagem, nós vamos ter aqui a presença aqui, ó, de músculo liso, tá? Então, nós vamos ter feixes de músculo liso logo abaixo aqui da cartilagem hialina e depois nós vamos ter essa estrutura aqui, ó, que é a camada adventícia, tá? Então, ela reveste aí externamente a traqueia. Então, o epitélio respiratório reveste aqui internamente e a adventícia ela vai revestir externamente aqui a parede da traqueia. E essa adventícia ela é formada por tecido conjuntivo, né, que nós chamamos, que nós classificamos como tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, continuando a observar aqui, nós temos então aqui, continuando a observar aqui a lâmina de traqueia, em maior aumento aqui, nós observamos exatamente isso. Nós temos aqui, ó, esta região aqui, né, que nós temos aqui a mucosa. Então, aqui é o meu epitélio respiratório, tá? Então, isso aqui é o meu epitélio respiratório. Eu tenho aqui a presença, ó, de células caliciformes. Aqui é uma célula caliciforme. Aqui, ó, é uma célula caliciforme. A célula caliciforme, como eu falei, ela é produtora de muco, né? Então, ela auxilia aí na defesa, né, do nosso organismo. E nós temos aqui, né, nessa região aqui ainda, que é aqui, nós temos a presença aqui de glândulas, que nós chamamos de glândulas serosas, tá? Então, essas são as glândulas serosas. E essas glândulas serosas, elas também produzem muco, tá? Então, tanto as células caliciformes quanto as células serosas, elas produzem muco. E depois nós vamos ter aqui já, né, abaixo aqui, nós já vamos ter o início aqui, ó, né, da cartilagem hialina, tá? Então, aqui a gente tem um pedacinho de cartilagem hialina se formando, mas a cartilagem em si, ó, ela vai estar aqui, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é glândula serosa, ó, é tudo glândula serosa. Se você correr a sua lâmina aí, você vai observar, né, que nós temos todo esse epitélio aqui respiratório revestindo o interior da traqueia e, né, nós temos aqui a presença, né, logo mais abaixo desse epitélio, dessas glândulas serosas que também, junto com as células caliciformes, produzem muco. Neste mesmo momento, a gente correndo aqui a lâmina, olha o que a gente vai observar. Então, aqui eu tenho a cartilagem hialina, então eu tinha lá, né, a minha camada mucosa, a minha submucosa e aqui eu tenho a minha cartilagem hialina, né, formada aqui, ó, internamente a gente observa aqui as células da cartilagem hialina, que nós chamamos de condrócitos. Então, esses são os condrócitos. E aqui
essa região mais lilás clarinha aqui dentro, no centro, é a matriz extracelular. É aqui a matriz extracelular da cartilagem hialina, ok? Então, né, logo abaixo aqui da cartilagem hialina, a gente vai ter aqui essa camada de músculo liso, tá? Então, isso aqui é músculo liso. E tá logo abaixo aqui da minha cartilagem hialina. E depois, né, abaixo aqui do músculo liso, revestindo externamente aí a traqueia, a gente vai ter essa região aqui, essa camada aqui, que nós chamamos de adventícia. Que, como eu falei, ela é formada de tecido conjuntivo frouxo, ok? Aumentando um pouquinho mais aí para a gente observar, né, as características aqui do nosso epitélio respiratório. Então, aqui a gente consegue observar melhor as características do epitélio respiratório. Então, isso aqui é meu epitélio respiratório, tá? O que eu observo aqui? O meu tecido, que é classificado como epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, né? Então, eu tenho a impressão que eu tenho mais de uma camada aqui, mas aqui, ó, é uma única célula. Aqui, ó, é uma única célula, tá? Então, elas são células mais compridinhas, por isso que é cilíndrico ou colunar. E nós temos aqui a presença das células caliciformes, ó. Então, isso aqui é tudo célula caliciforme, ó. Aqui, célula caliciforme. Esse branquinho aqui, ó, célula caliciforme, tá? Produtora de muco. Então, vou escrever aqui, ó, caliciforme, que é produtora de muco. Nós temos ainda aqui, bem na base do epitélio, ó, aqui a gente observa mais a presença do núcleo, tá? Porque o citoplasma fica bem, né, mais difícil da gente observar, tá? Então, aqui nessa camada mais basal aqui, ó, do epitélio, a gente vai ter o quê? As células, que nós chamamos de células basais, que eu falei, né, que são células tronco aqui desse epitélio que se dividem e vão, né, repovoando aí esse epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. E aqui, ó, essa sombrinha que a gente vê aqui sobre o epitélio, né, nessa margem apical, né, no polo apical das células aqui, né, isso aqui, ó, né, na verdade, são especializações da membrana apical da célula, que são aí os cílios, tá? E o batimento deles acaba removendo aí esse muco que aprisionou substâncias, né, como partículas de poeira, patógenos, removendo isso aqui no sentido, né, lá da cavidade nasal, para que seja, então, eliminado do organismo, ok? E aqui, nesse maior aumento, correndo aí a lâmina, né, vamos chegar ali na cartilagem hialina e vamos observar, ó, aqui, ó a célula da cartilagem hialina. Isso aqui, como eu falei, chama condrócito, tá? Então, a célula da cartilagem hialina é o condrócito e aqui, né, essa região mais lilás aqui que nós temos é aqui a matriz extracelular desse tecido, tá? Que é um tecido aí cartilaginoso, ok? Então, essas são as características aqui que a gente precisa identificar na cartilagem hialina. Então, essas são, né, as estruturas, né, ali as especializações de membrana, as estruturas que precisam ser observadas, identificadas no tecido da traqueia, tá? Então, a gente observa, na verdade, a camada, né, as camadas da parede da traqueia. O que de mais importante que tem ali? O epitélio respiratório, né, porque ele é extremamente importante devido à presença desses cílios que vão auxiliar aí na defesa do organismo e também, né, a gente tem ali a presença da cartilagem hialina. Por que é bom ter cartilagem hialina ali na traqueia? Porque a cartilagem hialina vai impedir que a traqueia ela se colabe. Então, se a gente pegar, né, um canudinho, tirar do líquido e puxar o ar, o que vai acontecer com esse canudinho? Ele vai colar, né, as paredes do canudo vão colar. Isso é colabar. E aí você pode puxar o ar, depois que gruda ali as paredes do canudinho, você pode puxar o ar que não vai passar, né? A mesma coisa se a traqueia não tivesse cartilagem, era o que aconteceria com ela, né? Ela colabaria e aí não passaria o ar. E a função dela
né, é exatamente conduzir o ar até os pulmões para que as trocas gasosas elas aconteçam, ok? Então agora nós vamos então ver qual é o nosso segundo procedimento, relembrar qual é o nosso segundo procedimento, que é a lâmina de pulmão. Então a lâmina de pulmão nós vamos então observar na objetiva, né, de 10 e na objetiva de 40, lembrando que nós vamos começar pela de 4 ou 5, tá? Depende do microscópio que você tem aí no polo. Então, a gente vai sempre começar da menor objetiva para, né, conseguir dar o foco ali na estrutura e depois a gente passa, então, para a de 10 e depois a gente chega, então, até a de 40. O que você vai identificar junto comigo aqui na lâmina de pulmão? Os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, as características histológicas dessas três estruturas que formam aí, né, o pulmão, tá? E depois, né, que fizer a observação, vai então esquematizar, ou seja, vai desenhar esse tecido pulmonar, né, de acordo com o que você está observando aí, utilizando a objetiva de 40 vezes, tá? Então, esse é o procedimento que nós vamos começar a partir de agora. Então, coloque a sua lâmina aí junto comigo para que a gente comece, né? Então, a observação da nossa lâmina de pulmão. Vamos lá, então. Então, vamos lá mais uma vez, nós vamos, né, nos atentar para a posição da mesa, né, ou platina, que ela tem que estar, né, na posição mais baixa, a nossa objetiva, né, a menor objetiva, e nós vamos, então, colocar a nossa lâmina e vamos, com a menor objetiva, fazer, né, aí a identificação e, né, acertar o foco para que a gente possa, então, começar a realizar as observações dessa lâmina de pulmão, ok? Então, essas são, né, aí as observações que nós temos que fazer para que a gente consiga analisar essa lâmina sem danificar, né, conseguir mesmo identificar e sem danificar o equipamento. Então, vamos começar lá com a nossa lâmina no menor aumento. Vamos, então, para o nosso menor aumento lá da lâmina. Então, nesse menor aumento, o que vai ser importante a gente fazer? O que a gente vai identificar aqui nesse menor aumento? A gente consegue observar toda a estrutura aqui, ó, do pulmão. Tá? Então, com esse menor aumento, a gente identifica toda essa estrutura do pulmão e a gente vai observar, ó, isso aqui, ó, brônquio intrapulmonar. Nós vamos aqui, brônquio intrapulmonar, claro que daqui a pouco a gente vai entender por que tem essa classificação. Aqui nós temos bronquíolos, que nós vamos observar. Aqui nós temos bronquíolos, nós temos aqui, ó, bronquíolos respiratórios e tudo isso aqui que parece mais clarinho aqui, tudo isso aqui é o que nós chamamos de alvéolos. Tá? Que são, né, na verdade, aí é o local onde nós vamos ter, né, as trocas gasosas. Então, olhando aqui o pulmão, então aqui a gente tem o pulmão inteiro, nós vamos buscar essas estruturas e nós vamos começar por essa aqui, ó, que é, né, o nosso brônquio intrapulmonar, na verdade é o nosso maior brônquio, e então nós vamos buscar primeiro esse aqui. Então vamos aqui pôr em maior aumento nessa estrutura para a gente observar. Então aqui em maior aumento nessa estrutura, o que eu tenho de característica que vai me levar, né, a identificar bem rápido que este é um brônquio intrapulmonar? A presença aqui, ó, da cartilagem alina envolvendo esse brônquio. Então, o brônquio intrapulmonar, ele tem cartilagem alina envolvendo a estrutura dele, tá? Então, ela tá aí ao redor, né, da estrutura. Esse brônquio, ele tem então aqui, né, a camada dele que nós chamamos de mucosa, tem lá, né, como eu falei, a cartilagem alina e ele tem músculo liso aqui, ó, envolvendo essa cartilagem hialina aqui, externamente essa cartilagem hialina, tá? Então, e entre aqui esses fragmentos, ó, a gente pode ver que a gente tem fragmentos aqui de cartilagem. Então, entre os fragmentos aqui de cartilagem, a gente vai encontrar, né, a presença de glândulas seromucosas, que são glândulas que vão produzir aí muco. Então, olhando, vamos passar isso aqui para um maior aumento para a gente observar exatamente isso, então, que eu acabei de falar. Nós temos aqui, né, essa região aqui, ó, né, que é a mucosa aqui desse brônquio intrapulmonar. Nós temos aqui o epitélio. Esse epitélio é um epitélio, né, é um epitélio respiratório, tá? Então, esses brônquios, eles também são revestidos aí pelo epitélio respiratório, então é o epitélio pseudoestratificado,
né, cilíndrico ciliado. Então, nós temos cílios como especializações da membrana apical da célula e existem, né, aqui, ó, faixas de músculo liso, tá? Então, a gente consegue observar a presença aqui de faixas de músculo liso que estão dispostos aí, né, ao redor da camada mucosa. Nós temos ainda, né, aqui a presença das glândulas seromucosas, que produzem aí o muco. Então, tudo isso aqui, ó, é glândula seromucosa, ó, tudo glândula seromucosa, tá? Então, tudo isso aqui é glândula seromucosa. E nós temos aqui a cartilagem hialina, né? Então, nós temos aí anéis de cartilagem que estão aí ao redor, né, da camada de músculo liso aqui, né, ao redor dessas glândulas seromucosas dos brônquios intrapulmonares, tá? Então, aqui, para a gente observar em aumento ainda maior, para a gente ver aqui o epitélio, então, exatamente o que eu falei, ó, aqui a presença dos cílios, então, esse sombreado aqui são os cílios, ó, né? O epitélio, que é o epitélio respiratório, né? Então, a gente parece que tem mais de uma camada, mas é só uma, então é pseudoestratificado, ele é cilíndrico e ele apresenta cílios, portanto, ele é ciliado, tá? Nós temos ainda, né, a camada de músculo liso que eu falei, né? Então, aqui, se a gente olhar, ó, tem essa camada de músculo liso aqui envolvendo a mucosa e nós temos a presença das glândulas seromucosas, essas aqui são glândulas seromucosas, ó, produtoras de muco, e aqui nós temos a cartilagem hialina, ok? Então, se a gente olhar agora, rodando a nossa lâmina aí, vamos focar aqui no brônquio, tá? No bronquíolo. Aqui nós temos um bronquíolo que nós chamamos de bronquíolo terminal. Então, nós temos lá os brônquios se ramificam em bronquíolos, né? Primeiro os bronquíolos terminais e depois esses bronquíolos terminais eles se ramificam em bronquíolos respiratórios, tá? E esses bronquíolos respiratórios em alvéolos, ok? Então eles vão se ramificando até chegar lá em alvéolo e conforme eles vão se ramificando, eles vão diminuindo, né, o diâmetro deles, vão ficando mais fininhos, tá? Então nós vimos as características dos brônquios e aqui agora nós vamos ver as características histológicas dos bronquíolos terminais. Então aqui no bronquíolo terminal eu não tenho cartilagem aqui, ó, envolvendo a minha estrutura. Então é a primeira diferença que eu vou ter aqui do meu bronquíolo terminal para o meu brônquio intrapulmonar, para o meu brônquio, tá? Lá no brônquio eu tenho cartilagem hialina, aqui no bronquíolo não tem cartilagem hialina. O que eu tenho envolvendo aqui a minha estrutura? Uma camada de músculo liso. Então essa, né, linha rosinha aqui que a gente vê, isso aqui é músculo liso. Então, eu tenho essa camada de músculo liso aqui em volta da minha estrutura. Aqui, ó, né, é a minha camada do meu epitélio, minha lâmina própria, minha camada de músculo liso, tá? Aqui formando aqui. E esses bronquíolos, geralmente, eles acabam aí depois se ramificando e se ramificam aí em 3 a 4 bronquíolos respiratórios, tá? Como eu falei, eles vão aí se ramificando até formar os bronquíolos respiratórios. Então, a característica mais marcante daqui é que não tem aí, né, a presença da cartilagem hialina, tá? É músculo liso que está em volta. Olhando aqui correndo a nossa lâmina, isso é um bronquíolo respiratório, tá? Então, é a mesma estrutura do bronquíolo lá terminal. Então, eu tenho aqui, ó, músculo liso em volta, aqui o meu epitélio, né? No meu caso aqui, o meu epitélio, quando começa a formar os bronquíolos, a gente não tem mais o epitélio respiratório, tá? Ele deixa de ser aquele epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado e passa a ser um epitélio simples, cúbico e não tem mais cílio, tá? Então, nos bronquíolos é um outro epitélio. Ele não tem cílio, ele é um epitélio simples e ele é cúbico, tá? E tem esse músculo liso aqui, essa camada de músculo liso envolvendo a estrutura. O bronquíolo terminal, ele tem essa abertura aqui, tá? Então, ele se ramifica aqui, formando, né? Aqui ele não tem a continuidade aqui,
tá? Então, ele vai ter aqui esse músculo liso em volta, não vai ter essa continuidade, não tem cartilagem também, e essas perfurações aqui, ó, que nós falamos, essa descontinuidade aqui nas camadas deles, vão se abrir aqui para os alvéolos, para essa estrutura aqui que nós chamamos de saco alveolar. Por que saco alveolar? Porque nós temos diferentes alvéolos aqui, ó, saindo para um mesmo lúmen, tá? Então, essa estrutura é um saco alveolar. Isso aqui, ó, é um alvéolo, tá? Isso é um alvéolo. Aqui, ó, nós temos um outro saco alveolar, ó. Vários alvéolos saindo para um único lúmen. Então, isso é um saco alveolar. Okay? Então, essas são as características dos bronquíolos respiratórios e como, né, nós temos aí a formação do ducto alveolar, tá? Então, aqui, né, nós temos o ducto e aqui o saco alveolar. Este saco alveolar, né, então aqui é mais um saco alveolar, este saco alveolar, ele vai ter então aí, né, um conjunto de alvéolos, né, vai ser dividido em vários compartimentos menores, que são os alvéolos, que é, né, o local onde nós vamos ter, de fato, a maior parte das trocas gasosas. Então, olhando aqui, né, em maior aumento o alvéolo, ó, então, aqui nós temos um alvéolo, nós observamos que ele é formado por uma única camada de células, né, uma parede bem fina, que nós chamamos de parede alveolar, ou também, né, pode ser chamado de septo interalveolar, tá? Ou parede ou septo interalveolar. E é nessa parede, então, que nós vamos ter as células que formam ali, né, o alvéolo, as células do alvéolo. Nós temos 3 tipos de célula. Uma delas é a célula, né, que nós chamamos de célula alveolar do tipo 1. A célula alveolar do tipo 1 é a responsável, né, pelas trocas gasosas. Nós temos ainda aqui na parede do alvéolo a célula alveolar do tipo 2. Essas células são responsáveis pela produção de uma substância que nós chamamos de surfactante. O surfactante, ele é extremamente importante porque ele diminui a tensão superficial do líquido alveolar, tá? A tensão superficial do líquido alveolar, e isso impede que essas paredes do alvéolo, elas se colabem, tá? Elas grudem uma na outra. E se não grudam, se grudar uma na outra, o que acontece? O ar não consegue, né, chegar aqui e as trocas gasosas não acontecem, tá? Então, a importância de ter surfactante é que evita, né, que essas paredes dos alvéolos, elas se colabem, elas se fechem, e o que, né, dificultaria aí a troca gasosa, ok? E nós temos, além desses 2 tipos de células, nós temos também, né, os macrófagos, os macrófagos alveolares, né, que fazem a limpeza aí desse tecido, que removem patógenos, né, removem aí partículas, né, que são partículas estranhas, tá? Então, os macrófagos também fazem parte aqui da parede alveolar. Por que é importante ter essa parede fina? Porque é aqui que nós temos as trocas. Então, quanto mais fina for a parede, mais fácil, né, essa troca vai acontecer, tá? Então, por isso que é importante esse alvéolo ter, né, essa parede bem fininha aí. Se a gente olhar aqui, ó, em maior aumento ainda, né, o nosso alvéolo, então a gente está olhando aqui o alvéolo bem, né, no maior aumento que nós temos. Por quê? Porque aqui a gente consegue observar a presença, né, na verdade, aí, essa parede bem fininha, esse septo interalveolar bem fininho aí, né, e a presença aí dessas células alveolares, né. A célula alveolar do tipo 1, a gente consegue até observar aqui que essa célula alveolar do tipo 1, ela é uma célula que tem, né, esse núcleo, ó, mais alongado, tá? Então, essas células com núcleo mais alongado aqui, ó, são as células alveolares do tipo 1, ó. Aqui a gente tem uma bem típica aqui, ó. E essas células com o núcleo mais redondinho aqui, ó, são as células
alveolares do tipo 2, são as que produzem o surfactante, tá? Então, essa aqui é tipo 2 e essa mais alongada aqui é tipo 1. No tipo 1 é onde nós temos as trocas gasosas, né? É responsável pelas trocas gasosas. E o tipo 2, responsável pela produção do surfactante. Tá? Vou escrever mais uma vez aqui, porque o surfactante é extremamente importante, tá? Então, continuando, então, indo para o nosso terceiro procedimento da aula, nós vamos, então, agora, né, fazer o reconhecimento das diferentes regiões do sistema respiratório utilizando as nossas peças anatômicas sintéticas. Então, vai precisar, para esse momento, do auxílio, né, aí de um atlas de anatomia. E nós vamos identificar as diferentes estruturas do sistema respiratório. Nariz externo, cavidade nasal, laringe, faringe, traqueia. Nós vamos também observar aqui os brônquios, os pulmões, os lobos, as fissuras, tá? Então, toda a anatomia desse sistema vai ser, então, observada aí nas peças anatômicas, tá? Então, para a gente, antes da gente ir lá para a peça anatômica, né, para identificar cada uma dessas estruturas, a gente vai, então, revisar rapidamente onde estão localizadas essas estruturas e qual a função de cada uma. E depois nós vamos lá para a peça para identificar uma por uma com o auxílio do atlas. Vamos lá, então? Então, aqui para a gente lembrar, né, que o sistema respiratório, ele é, né, dividido lá em vias aéreas superiores e inferiores, e o ar, né, ele vai entrar primeiro aqui pelo nariz, tá? Então, essa estrutura externa aqui, nós chamamos de nariz. Aqui dentro, ó, é a cavidade nasal. Então, o ar entra aqui, né, pela narina, passa aqui pela cavidade nasal. Quando ele passa pela cavidade nasal, esse ar ele é umidificado, ele é aquecido e também, né, ele é filtrado. Já começa aí a remoção das partículas estranhas que estão presentes aí no ar. E depois esse ar, ele vai passar aqui para essa região aqui, que nós chamamos de faringe. Essa região aqui, né, entre a cavidade nasal, aqui a região mais anterior da faringe aqui, que está mais próxima aqui da cavidade nasal, nós chamamos aqui, ó, de nasofaringe ou parte nasal da faringe. Essa cavidade, essa região da faringe aqui, ó, que está aqui, né, atrás aqui da cavidade bucal, nós chamamos de a parte oral da faringe ou orofaringe, e aqui, essa regiãozinha aqui, é o que nós chamamos de parte laríngea. Ó, aqui, ó, parte laríngea da faringe, tá? Então, que é a parte aí que já está próxima, né, da laringe, ok? Então, essas são as estruturas. Para cá, né, então o ar vai entrar aqui, passa pela cavidade nasal, passa pela faringe, pela laringe e vai adentrar aqui a traqueia e vai ser conduzido pela traqueia até chegar lá nos pulmões, tá? Então, esse é o trajeto, o caminho aí que o ar vai fazer. Quando ele passa aqui, quando ele entra aqui pela narina, né? Eu falei que ele vai passar aqui na cavidade nasal e ele vai ser filtrado, aquecido e umidificado, né? Por que que isso daí vai acontecer? Se a gente olhar aqui a cavidade nasal, nós vamos observar que nós temos, né, aqui umas projeções ósseas que são recobertas por mucosa, que nós chamamos de conchas nasais, tá? Então, aqui nós temos a concha nasal superior, aqui a concha nasal média e aqui a concha nasal inferior. Essa cavidade que tem aqui embaixo, ó, aqui e aqui são os meatos, tá? Meato inferior, médio e aqui superior. Quando o ar passa nessa região, o que que acontece? Ele é aquecido e umidificado, tá? E depois o ar vai chegar nessa região aqui, que nós chamamos de coanos, tá? Nós chamamos essa região aí de coanos, tá? Então, ele entra pela narina, passa pelas conchas nasais aqui e passa aqui pelos coanos e vem então aqui para essa região de nasofaringe, tá? Vai passar aqui para essa região de nasofaringe. Lembrando, né, que essa estrutura aqui, né, tirando a região mais central aqui no teto da cavidade nasal, que é onde nós temos o epitélio olfatório, que é onde nós temos lá aqueles receptores que vão, né, detectar o odor.
O resto é tudo revestido por epitélio respiratório, mesmo epitélio que a gente falou agora há pouco, né, que é pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Aqui, então, né, o ar entrou pela cavidade nasal, chegou aqui na parte nasal da faringe, passa aqui pela parte oral da faringe, passa pela parte laríngea da faringe e vai adentrar aqui, né, essa região aqui, que é a traqueia. Nessa parte aqui, né, da cavidade aqui, dessa região aqui da laringe aqui, tá? O início aqui da laringe, nessa parte laríngea da faringe, nós temos estruturas extremamente importantes aqui. Uma delas é essa aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil da gente ver, que é a epiglote. A epiglote é uma projeção, é uma lâmina, né, de tecido elástico, tá? E essa epiglote, ela é extremamente importante, porque aqui a gente tem a traqueia, aqui, ó, é o esôfago. Então, quando a gente engole um alimento ou um líquido, por exemplo, a epiglote, ela fecha aqui, ó, a traqueia. E não deixa aqui, ó, quando ela fecha aqui a traqueia, ela não deixa, né, o alimento ou o líquido passar aqui para dentro da traqueia e chegar nos pulmões. Tá? Então, ela evita, né, que esse alimento ou líquido chegue lá nos pulmões, porque é uma partícula estranha e vai dar uma reação inflamatória lá no pulmão. Então, ela fecha e direciona esse alimento, esse líquido aqui para o esôfago, para que seja levado lá para o estômago, tá? Então, isso é a função aqui, ó, da epiglote. Abaixo aqui da epiglote, nós vamos ter essa estrutura aqui, que na verdade são as pregas vocais. Nós temos essa mais superior aqui, ó, que é a prega vocal vestibular, que na verdade é uma prega vocal, né, ou corda vocal, antes era bem chamado de corda vocal, ou a corda vocal falsa, né? Então, essas pregas vocais, elas são chamadas de falsas. E nós temos aqui, ó, a prega, essa mais inferior aqui, ó, que na verdade é a prega vocal verdadeira, tá? O espaço, né, aqui entre elas é chamado de rima da glote, tá? Então, o som, ele vai se originar a partir da vibração dessas cordas vocais. Então, a gente olhando aqui, ó, né? Então, aqui eu vou ter exatamente o que eu falei. Nós vamos ter aqui, ó, a prega vocal, aqui é a verdadeira, né? Nós temos aqui a prega vestibular, tá? Que é a prega vocal falsa. E a vibração dessa estrutura é que vai fazer aí, que vai originar, que vai gerar, né, o som, tá? Claro que tem aí, né, também o envolvimento de outras estruturas, como faringe, a boca, a cavidade nasal, os seios paranasais, mas a vibração aqui contribui para a formação do som, tá? Então, esse espaço aqui é o que eu falei, que é a rima da glote. Aqui ela tá aberta, aqui a rima da glote, ó, tá fechada. Tá? Então, essa é a estrutura das pregas vocais. Então, a gente olhar aqui, ó, aqui, né, é a minha prega aqui vestibular, aqui é a minha prega vocal e esse espacinho aqui, ó, é a rima da glote, ok? Então, essas são as estruturas aí para a gente revisar. O ar chega, né, a partir da faringe, depois ele vai lá para a traqueia. Então, vamos agora para a nossa peça anatômica, para, junto com o atlas, a gente conseguir identificar as estruturas aí das vias aéreas superiores, começando lá da cavidade nasal. Vamos lá. Então, aí nós temos, né, um hemiencéfalo, na verdade é um torso, mostrando aí, né, a cavidade nasal. Então, aqui eu tenho a região de nariz, né, ali a narina e a região externa do nariz, a cavidade nasal, o ar vai entrar pela cavidade nasal, vai descer, né, ali faringe e laringe e vai para a traqueia. Então, se a gente virar o torso, né, aí de frente, a gente observa aí a traqueia, ela vai, né, então, descendo e ela vai terminar, né, ali formando os brônquios e os brônquios se ramificando, chegando no pulmão. Aí, mais uma vez, o nariz, né, o nariz externo, aí a narina, que é por onde o ar vai entrar, e nós temos aí dentro a cavidade nasal. Essa aí é a concha nasal inferior, né, concha nasal superior, média e inferior. Então, o ar, quando passa aí nesses meatos que são formados aí, ele é aquecido
umidificado e também, né, ele é filtrado. E daí vai então para faringe, laringe, aí nós temos, né, a parte já da laringe, traqueia, tá? Então ele passa para faringe, depois vai ali, ó, para a traqueia, porque a gente já vê ali os anéis cartilaginosos e levado para o pulmão. Nessa parte laríngea, né, da faringe aí, no início da laringe, nós temos aí as pregas vocais, né? A falsa em cima, a verdadeira embaixo. Aí, mais uma vez, é o outro lado dessa estrutura, tá? Então, para a gente olhar aí a epiglote, ó, tá vendo? A epiglote, ela se fecha e evita que alimento e líquido passe para dentro da traqueia e acabe chegando lá nos pulmões, tá? Então, ela se fecha, aí nós temos a prega vestibular, aqui nós temos a prega vocal, tá? Formando aí as estruturas que estão nessa região. E depois o ar passa por aí e vai lá para a traqueia. Então, a traqueia é a próxima estrutura que nós vamos observar, né, as características anatômicas. Então, vamos revisar algumas características anatômicas da traqueia. Então, aqui nós temos, né, uma traqueia, né, uma porção da traqueia sendo mostrada aqui, mostrando o quê? Que nós temos aqui é a epiglote, que eu mostrei, ali a gente viu uma vista, né, lateral, aqui é de frente a traqueia, ó. Aqui é a epiglote, este daqui é o ocioide, cartilagem tireoidea, ou, né, como nós conhecemos como pomo de Adão, claro que é muito mais evidente, ela está bem evidente nos homens, né? E aqui nós temos a cartilagem cricoidea e a partir daqui começam os anéis cartilaginosos da traqueia. Tá? Então, aqui são as estruturas, são as cartilagens que nós temos aqui formando essa região da laringe e depois, né, nós começamos aqui com os anéis cartilaginosos, que eu falei em forma de C, lá, né, na traqueia, ok? Olhando aqui, então, mais uma vez as cartilagens da laringe, então aqui a gente tem o ióide, a cartilagem tireoidea, a cricoidea, aqui os anéis cartilaginosos aqui da traqueia. Se a gente observar aqui, existe aqui, ó, um ligamento, ó, que une o ióide aqui na tireoide, desculpa. Esse ligamento ele é chamado de tireoídeo, tá? Tireoídeo, né, aqui como ele tá aqui na região central, mediano. Nós temos este ligamento aqui, que une aqui a cartilagem tireoide, a cricoidea. Esse ligamento, ele é chamado de cricotireoideo, tá? Então, cricotireoideo, unindo essas duas cartilagens aqui, tá? E aqui, ó, unindo a cartilagem cricoidea, né, as cartilagens traqueais, nós temos aqui, ó, este ligamento que é chamado de cricotraqueal, tá? Então, se a gente for olhar o nome, ele já indica quem, né, que cartilagem, quais são as cartilagens que ele está aí unindo. Se a gente olhar uma vista aqui posterior, né, ali da laringe, nós temos aqui a epiglote, nós vamos ter aqui, ó, né, o ocioide, que a gente só vê a pontinha, né, dele aqui. Nós vamos ter aqui a cartilagem tireoidea, a cricoidea. Aqui, ó, que nessa vista a gente não consegue observar, aqui nós vamos ter a cartilagem aritenoidea, tá? Aritenoidea, né? E aqui, nessa região aqui mais superior aqui, ó, nós vamos ter a cartilagem que nós chamamos de corniculada. Se a gente remover aqui os ligamentos e observar aqui, a gente consegue observar uma terceira cartilagem, que é essa aqui mais atrás, aqui bem superiorzinha aqui, ó, que é a cartilagem cuneiforme. Então, essas são as cartilagens que formam aí a laringe. Ok? Então, a laringe é formada por essas cartilagens, são as principais que nós vamos, então, identificar, né, aí no modelo. E a traqueia? Então, nós temos essas cartilagens, ó, aqui, ó, o ióide, a cricoide, aqui a tireoide, a cricoide aqui, e aqui as cartilagens da traqueia. Então, o ar, ele vai vir aqui pela laringe e vai descer, né, vai ser conduzido aqui pela traqueia até chegar aqui, ó, nos pulmões. Por quê? Porque a traqueia, quando ela chega nessa região que nós chamamos de carina,
tá? Essa região chama carina, a traqueia se subdivide. Essa região é mais ou menos, né, nessa parte aqui, ó, se a gente olhar, né, no ser humano, se olhar no torso inteiro, vai estar mais ou menos aqui, ó, nessa região alta aqui do tórax, tá? Aqui bem na porção mais alta aqui do tórax. Então, bem nessa região aqui, ó, a traqueia, ela se subdivide. Vamos voltar lá no nosso esquema, então. Então, ela vai se subdividir em 2 brônquios que nós chamamos, ó, de brônquios principais. E esses brônquios principais, eles se subdividem em brônquios que nós chamamos de ou brônquios secundários ou brônquios lobares, tá? Lobares. Esses brônquios lobares, ó, do lado esquerdo, então aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito. No lado esquerdo, ele se ramifica em 3 brônquios lobares, tá? E do lado direito, ele vai se ramificar aqui, ó, em 2 brônquios lobares. Então, eu tenho 3 brônquios lobares do lado esquerdo e 2 brônquios lobares do lado direito. Esses brônquios lobares, eles também se subdividem, né, em brônquios menores, tá? Que são os brônquios que nós chamamos de segmentares, e depois esses brônquios, eles vão se ramificando cada vez mais, formando os bronquíolos, e os bronquíolos vão se ramificando, formando, né, bronquíolo terminal e depois os bronquíolos respiratórios. E os bronquíolos respiratórios, eles terminam naquelas estruturas que são os sacos alveolares, né? Então, ele vai terminar naquelas estruturas lá que são os sacos alveolares, ok? Então, agora, na parte de agora, nós vamos, então, observar a anatomia da traqueia. Nós vamos observar as cartilagens ali da laringe e também vamos observar ali a anatomia da traqueia. Vamos então lá para a nossa peça anatômica observar. Então, aqui eu tenho, né, a minha traqueia, a epiglote sendo mostrada aí, o osso ióide, né? Aí é o osso ióide que está logo abaixo, né, ali da epiglote. Então, esse é o nosso osso ióide. Aí nós temos, né, ligando, né, logo abaixo aí nós temos este ligamento aí, que nós vimos aqui, né, que é o ligamento que nós chamamos de tireoide. Aí é a nossa cartilagem tireoide. Aqui nós temos o ligamento chamado de cricotireoide e aí as cartilagens que nós chamamos de, lá embaixo, as cartilagens da traqueia. Tá? Então, essas são aí as estruturas que nós temos. Se a gente olhar, né, aí, ó, a cartilagem da traqueia, tá vendo que ela não fecha na porção de trás, na parte posterior? Por quê? Porque ela é em forma de C. Aí nós temos, né, aí a laringe. Se a gente olhar dentro do modelo, a gente vai observar que lá dentro, bem lá dentro, ó, onde a minha caneta está apontando, nós temos as cordas vocais, tá? Então, lá nós temos as cordas vocais. Ali a epiglote, mais uma vez para a gente observar. Aí, então, nós temos a traqueia. Então, como eu falei, nessa região mais alta aí, ela vai se subdividir. Ó, tá vendo que ela vai, né, ali logo abaixo dessa porção inicial ali do tórax, subdivide ali nos brônquios principais e depois nos bronquíolos. Essa aí é a subdivisão, a carina, essa região da subdivisão, né? E se divide aí em brônquios principais, depois em brônquios lobares e assim vai se subdividindo até, né, chegar ali nos bronquíolos terminais, depois nos bronquíolos respiratórios, e isso tudo já dentro dos pulmões. E os pulmões, como que é a anatomia dos pulmões? Então, vamos revisar rapidinho a anatomia desses pulmões. Os pulmões, a gente sabe que está na caixa respiratória, então eles estão cobertos, né, aqui protegidos pelas costelas. Então, aqui na minha figura, isso aqui, né, representa, né, aqui as minhas costelas. E o pulmão, ele é revestido por uma estrutura que nós chamamos de saco pleural, tá? Então, aqui, ó, isso aqui, essa, né, roxo, amarelo e roxo de novo, isso aqui é o saco pleural, tá? Então, os pulmões, eles são revestidos pelo saco pleural. O saco pleural, ele tem 2 membranas. Essa aqui mais externa, que é a membrana pleural externa, e essa daqui, ó, roxinha, mais interna, que é a membrana pleural interna. Entre essas 2 membranas, que aqui está representado por amarelo, tá? Nós temos aqui, representado aqui por amarelo,
um espaço que é preenchido por um líquido que nós chamamos de líquido pleural. Esse líquido tem uma função extremamente importante, porque quando a gente respira, né, quando a gente inspira e expira, nossa caixa torácica movimenta, o nosso pulmão ele infla e desinfla. Então ele movimenta. Essas membranas, elas vão se movimentar conforme o nosso pulmão movimenta. Se não tivesse esse líquido entre essas membranas, o que ia acontecer? Elas iam atritar uma com a outra. E com o tempo isso ia, né, acabar danificando essas membranas e elas podiam até romper. Então, existe esse líquido entre essas membranas e quando o pulmão ele se movimenta, elas se movimentam, mas o líquido não permite que uma encoste na outra, tá? Então, evita o atrito entre essas membranas. Por isso que esse líquido ele é extremamente importante ali entre essas membranas. Voltando lá no nosso esquema, só para a gente terminar de revisar aqui a anatomia do pulmão, o pulmão ele está aqui, né, sobre esse músculo que é o diafragma, que é o principal músculo da inspiração. Então, a contração do diafragma é que vai, né, principalmente do diafragma, é que vai, né, nos promover a inspiração. Então, o meu ar, ó, entrou aqui na minha traqueia, a traqueia se dividiu em brônquios primários, né, depois nos meus lobares aqui, ó, tá? E foi se dividindo, formando, então, os bronquíolos, né, bronquíolos terminais e respiratórios, aqui adentrando o pulmão. O meu pulmão, ele é formado por lobos, tá? Então, este daqui é o lado direito, este daqui é o lado esquerdo. O meu lado direito, né, o meu pulmão direito, ele é formado por 3 lobos. Este daqui, que é o superior, este daqui, que é o médio, e este daqui, ó, que é o inferior. Entre, né, o meu lobo superior aqui e o meu médio, então aqui entre este daqui e este daqui, eu tenho essa fissura aqui que nós chamamos de fissura horizontal. Entre aqui o meu médio, meu lobo médio e o meu lobo inferior, nós temos essa fissura aqui, ó, que nós chamamos de fissura oblíqua, tá? Do lado esquerdo, meu pulmão esquerdo, ele só tem 2 lobos. Aqui o meu lobo superior, então isso aqui é o meu lobo superior e esse aqui é o meu lobo inferior. Então ele só tem 2 lobos aí. E entre o superior e o inferior vai ter aqui, ó, essa fissura que nós chamamos de fissura oblíqua. Então do meu lado aqui direito, eu tenho 2 fissuras, a horizontal e a oblíqua. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho somente aqui, ó, a fissura oblíqua, tá? O meu lado direito, ele é maior do que o meu lado esquerdo, tá? Então, o meu lado direito, ele é mais ou menos aí uns 10% maior. Por quê? Porque o meu lado esquerdo, ele tem essa região aqui, ó, né? Parece um Czinho aqui invertido, que nós chamamos de incisura cardíaca. O coração, ele tá aqui, ó, tá? Nesse local. E o vértice dele vai repousar sobre essa região aqui, tá? Então, por isso, né, que aqui nós temos esse afundamento aí, né, como se fosse um afundamento mesmo aí no pulmão esquerdo. E por isso ele é aí mais ou menos 10% menor do que o pulmão direito, tá? Devido à presença aí da incisura cardíaca. Então, aqui nós temos 3 lobos do lado direito e 2 lobos do lado esquerdo. E lembrando que esses pulmões, né, os 2 são revestidos aí pelo saco pleural. E continuando a falar do pulmão, né? Então, aqui eu falei que os brônquios, eles vão se dividindo, né? Lá nós temos o brônquio terminal. O brônquio terminal, ele se divide aqui em bronquíolo, terminal se divide em bronquíolo aqui respiratório, ó. E os bronquíolos respiratórios, eles vão, então, se dividir formando aqui o saco alveolar, né? E o saco alveolar, na verdade, né, é um amontoado aí de alvéolos. Então, cada uma bolinha dessas aqui, ó, é um alvéolo, né?
Se a gente olhar desse lado da figura, a gente observa que os alvéolos, eles são extremamente vascularizados, tá? Em azul é sangue venoso que vai correr e aqui em vermelho é sangue arterial. Então, os alvéolos são extremamente vascularizados e isso é muito importante. Por quê? Porque vai ser aqui no alvéolo que a gente vai ter o quê? Troca gasosa. Então, quanto mais capilar tiver ali, quanto mais vasos eu tiver ali, maior, né, vai ser ali, mais fácil vai ser a ocorrência das trocas gasosas, né? O meu alvéolo aqui, a gente já viu lá na parte histológica, que ele parece uma bola oca, né? Parece uma bola de ping-pong, aquela camada, né, ali externa bem fininha, né, a parede do alvéolo bem fininha, que nós chamamos de septo interalveolar aqui, né, entre um alvéolo e outro aqui, e dentro, oco, né, por quê? Porque ali vai estar preenchido, né, o alvéolo internamente revestido pelo surfactante e dentro, né, ali o ar, que é o ar que vai então ser utilizado para as trocas gasosas. Então, se a gente olhar aqui do lado, né, se eu pegar um alvéolo desse aqui, na verdade um desse aqui que está, né, aqui mostrando aqui os capilares, eu vou ter exatamente isso aqui. Então, aqui eu tenho um alvéolo, aqui eu tenho outro alvéolo, aqui eu tenho outro alvéolo. Isso aqui é um saco alveolar, tá? E isso aqui, ó, vai ser um ducto alveolar. Então, o meu capilar aqui, ele é bem fininho, ele só tem uma parede de célula, tá? Então, a parede do meu capilar tem uma única camada de célula. E isso é importante porque vai facilitar o quê? As trocas, né? Oxigênio, dióxido de carbono aqui entre o sangue e aqui o meio externo, que no caso aqui é o nosso alvéolo, tá? Então, por isso que é importante que o capilar tenha uma parede bem fina, que seja extremamente vascularizada essa região e que o meu alvéolo também tenha uma parede bem fina, porque isso vai facilitar, né, as trocas gasosas. Quanto mais fino, mais fácil vai ser dessas trocas gasosas acontecerem. E como que acontece o processo de inspiração e expiração? Na verdade, o que nós temos é um sinal neural, tá? Então, a respiração a gente não consegue controlar. Então, se eu quiser parar de respirar, eu consigo segurar minha respiração por pouco tempo. Eu não consigo, né, falar assim, agora eu quero parar de respirar, não vou respirar nunca mais. A gente não consegue. A gente fica um tempo sem respirar, mas logo a gente começa a respirar de novo. Por quê? Porque esse estímulo para a respiração, ele vem aqui de uma região do sistema nervoso central, que é o bulbo, tá? Então, neurônios que estão lá no bulbo, eles mandam informação, né, nervosa lá para o diafragma, né? E quando chega essa informação lá no diafragma, via nervo frênico, né? Essa informação faz com que este músculo, o diafragma, ele contraia. Quando ele contrai, né, a caixa torácica ela é puxada para baixo. Existem outros músculos que nós chamamos de intercostais externos, que estão aqui nessa região entre as costelas, que também são ativados nesse momento da inspiração e eles também se contraem. Então, a inspiração, na verdade, ela é resultado do quê? De contração do diafragma e dos músculos intercostais externos. Vamos voltar lá para a nossa figura. Então, aqui, ó, quando o meu diafragma ele contrai, ele vai puxar minha caixa torácica aqui para baixo. Os meus intercostais externos vão puxar para cima e para frente. Com isso, a minha caixa torácica, ela amplia. Quando ela amplia, a pressão aqui dentro, ela diminui. E fica menor que a pressão aqui, ó, atmosférica. Consequentemente, o meu ar vai entrar aqui para dentro do meu pulmão e vai, então, lá para o meu alvéolo para que aconteça, então, a troca gasosa. E a expiração? A expiração, na verdade, ela é um processo que nós chamamos de passivo. Por que passivo? Porque ela é resultado do relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais externos. Então, quando a gente inspira, né, quando a gente chega no limite da inspiração, o nosso cérebro sinaliza
para o nosso diafragma, né? Na verdade, deixa de mandar informação para o diafragma, e se não chega informação aqui no diafragma, o que acontece? Ele para de contrair. Se ele para de contrair, ele relaxa. Se ele relaxa, ele volta aqui para a posição normal dele. Se ele volta para a posição normal dele e os intercostais externos também voltam para a posição normal deles, o que acontece? A caixa torácica, ela diminui. Se ela diminui, a pressão aqui dentro do pulmão vai aumentar. Se ela aumenta, ela fica maior que a pressão atmosférica. Se ela fica maior que a pressão atmosférica, o ar sai de dentro do pulmão para o meio externo, tá? Então, enquanto a inspiração é um processo ativo, resultado da contração dos músculos diafragma e intercostais externos, principalmente do diafragma, a expiração é um processo passivo, resultado do relaxamento desses músculos, tá? Então, esses são, né, os processos aí de inspiração e expiração, e um é ativo, enquanto o outro aí é um processo passivo. Então, agora que a gente revisou todas, né, essas estruturas aí, né, do pulmão, nós vamos, então, lá para a nossa peça anatômica, e nós vamos, então, com o Atlas, juntos, né, identificando as estruturas. Vamos lá, então, identificar as estruturas aí dos pulmões. Aí nós temos o pulmão, lobo inferior, né? Veja que nós temos aqui, ó, a fissura oblíqua. Então, do lado esquerdo, nós temos só 2 lobos, tá? Então, nós temos aqui o pulmão direito, lobo superior, aí é o lobo médio, e nós temos o lobo ali, né, que é mais ali pro cantinho inferior. Fissura horizontal, fissura oblíqua, tá? Então, eu tô apontando aí bem a fissura oblíqua, aí a fissura horizontal do pulmão direito. Aí embaixo, né, essa estrutura bem embaixo do pulmão, onde ele está apoiado aí, é o diafragma. Claro que ele não é dividido como está mostrado aí, mas é porque precisa, né, ter mobilidade esses pulmões. Então, é aí embaixo o diafragma, fissura horizontal, oblíqua do lado esquerdo, e aí, ó, nós temos a incisura cardíaca, que eu acabei de mexer. Então, olhando por dentro, a gente vê que o pulmão ele é extremamente vascularizado, né? Então, aí, os lobos que nós vimos e as fissuras que nós observamos. Lobo inferior, médio e superior, tá? Mostrando aí, né, a porção interna. E aí, o diafragma, ok? Então, voltando aí o pulmão direito, vamos pegar o pulmão esquerdo, então aí a gente consegue ver a ramificação dos brônquios em bronquíolos, né, até então eles chegar à parte, né, de formação ali do bronquíolo respiratório e depois dos sacos alveolares e também a formação dos alvéolos. É óbvio que ali na peça anatômica a gente só vai conseguir observar a ramificação ali, né, aquilo que a gente chama de árvore brônquica. Então, a ramificação ali da traqueia, depois em brônquios principais, os lobários, segmentares e, né, ali as ramificações até chegar em bronquíolo respiratório. Por quê? Porque a gente não vai conseguir observar ali os alvéolos, né? Porque a estrutura é tão pequenininha que não dá para representar aqui na peça anatômica. Mas a gente sabe que ali naquela pontinha a gente vai ter, então, os sacos alveolares, que estão repletos de alvéolos, e lá, então, a gente vai ter as trocas gasosas acontecendo. O que é importante lembrar ali, né, a hora que está visualizando os pulmões? Exatamente que eles têm diferenças, né? O direito tem 3 lobos, o esquerdo tem 2, o direito é maior que o esquerdo, porque o esquerdo tem aquela incisura cardíaca. Lembrar que esses pulmões, eles estão, né, ali apoiados sobre o diafragma, né, e que nós temos ali envolvendo os pulmões aquele saco pleural, tá? Formado por 2 membranas. Então, isso é importante a gente visualizar. Lá no torso, a gente vai observar que dá para ver, assim, né, o corte das costelas. Observar também que a caixa torácica protege, né, as costelas, elas protegem ali os pulmões. Isso é extremamente importante, né, porque o pulmão é um órgão vital, então ele tem que estar protegido. E, geralmente, as estruturas vitais, elas estão protegidas por tecido ósseo, né? Foi quando eu falei do crânio, falei do encéfalo protegido pelo crânio, falei da medula espinal protegida pela coluna vertebral, e os pulmões e o coração, eles são protegidos pelas costelas, pela nossa caixa torácica,
tá? Por quê? Porque são todos órgãos vitais, órgãos que nós precisamos para a gente sobreviver, ok? Então, nós vamos aqui. Vocês estão me ouvindo, turma? Sim. Sim. Então, pessoal, a gente finaliza, né, essa aula de hoje, onde a gente viu um pouquinho sobre o sistema respiratório, as estruturas que compõem o sistema respiratório, a histologia da lâmina de pulmão, a histologia da lâmina de traqueia, e a gente entendeu um pouquinho as funções, né, e como que funciona também esse processo de inspiração e de expiração, né, correlacionando aí com os nossos pulmões. Né? Então, no finalzinho da nossa aula, a gente pôde compreender bem nítido também a estrutura anatômica, como que funciona, né, como que se dá essa divisão dentro aí do nosso sistema respiratório em relação aos nossos pulmões, né, aos nossos brônquios, aos nossos bronquíolos, né, alvéolos. Então, a gente conseguiu ter uma noção geral de como que ocorre essa troca gasosa, né? Então, a gente conseguiu compreender a anatomia desse sistema e como que funciona a parte fisiológica do sistema respiratório aí, proporcionando a nossa troca gasosa, né? Que a grande função do sistema respiratório é proporcionar a nossa troca gasosa de forma eficiente, né? E quando isso falha, a gente subentende que algum mecanismo aí dentro do sistema respiratório não está correspondendo para o funcionamento adequado, né, dessa troca gasosa. Vocês gostariam de colocar alguma coisa a respeito desse tema, dessa aula de hoje? Turma, vocês estão me ouvindo? Tá certinho aí? Vocês querem colocar algo a respeito do que vocês observaram, que chamou a atenção de vocês? Então, turma, né, a gente encerra aí uma etapa da nossa jornada, né, mais uma etapa concluída, né, nós encerramos as nossas aulas práticas dessa disciplina de sistema nervoso e cardiorrespiratório. Na semana que vem inicia a semana de provas dessa disciplina e nós também iremos corrigir a última aula atividade, a aula atividade 4 dessa disciplina na terça-feira, e na terça-feira você também já inicia uma nova disciplina de sistema imune hematológico. Vocês têm alguma dúvida que gostariam de perguntar? Não.